Bom, vamos então para o Ministério da Palavra. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura de 3 versos deste capítulo. Mateus, capítulo 5. Nós sabemos que aqui o Senhor Jesus, ele está ministrando, pregando o seu maior sermão. Na verdade, é o maior sermão da Bíblia, é o sermão mais importante da Bíblia, é o sermão mais valioso da Bíblia, pregado pelo maior pregador da Bíblia, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Na última quarta que eu ministrei, nós usamos esse mesmo texto, nós fizemos a leitura dos versículos 1 até o versículo 12, né? E na última vez que eu ministrei, na última quarta que eu estava aqui ministrando, nós, antes de entrarmos nas bem-aventuranças que vamos começar hoje, nós vimos com detalhes esse termo que Jesus usa, essa palavra que Jesus usa de bem-aventurado. E nós aprendemos que essa palavra bem-aventurado, né, ela não significa apenas uma pessoa feliz, mas segundo o termo grego que foi usado por Jesus, ou seja, a palavra makarios, ela significa uma pessoa extremamente feliz, uma pessoa muito feliz. E nós também vimos que esse significado de ser uma pessoa muito feliz é porque uma pessoa, ou a felicidade, ela não é passageira. A felicidade, ela é permanente. E também vimos que a felicidade não é estar feliz, mas sim em ser feliz. Então, nós aprendemos sobre essa bem-aventurança, essa palavra, né, bem-aventurado, que Jesus usa. E por esse motivo, né, foi a introdução. Antes de entrarmos nas bem-aventuranças, nós não expormos, né, todas as bem-aventuranças, algo que eu quero fazer com vocês, e creio que não vou conseguir fazer tudo de uma vez. Na verdade, eu gostaria de falar aí sobre as 8 bem-aventuranças em um culto só. Acredito que algumas nós vamos conseguir falar rapidamente, mas outras não tanto. E quando eu estava fazendo o estudo dessa primeira bem-aventurança, eu pude perceber que de fato um culto nós não vamos conseguir passar nem para a segunda, vamos ficar apenas na primeira hoje, de tão rico que é essa bem-aventurança. E eu posso confessar a vocês que, como fui ministrado, fazendo esse estudo, aprendendo sobre essa primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus nos apresenta, e eu espero do fundo do meu coração que, da mesma maneira que eu fui profundamente ministrado e vou continuar sendo no decorrer da mensagem, eu espero que você também seja, em nome de Jesus. Por esse motivo, então, nós vamos ler Mateus 5, apenas os 3 primeiros versículos, né? O 1 e o segundo, na verdade, o 1 nós já aprendemos, nós vamos focar agora no versículo 3, mas vamos ler do versículo 1 ao 3, que diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos repetir: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pois bem, como nós já vimos o que significa ser extremamente feliz, ou o que Jesus quis dizer com bem-aventurado, agora então nós vamos prosseguir para, de fato, as bem-aventuranças, expondo, né, cada uma delas, para termos um entendimento do que essas bem-aventuranças significam, né? E o porquê é importante entender detalhadamente cada uma dessas bem-aventuranças, porque essas 8 bem-aventuranças, elas são, na verdade, 8 atitudes que todo cristão, que todo discípulo de Cristo precisa ter na sua vida, ou precisa diariamente se esforçar para ter na sua vida. Na verdade, essas 8 bem-aventuranças devem ser o perfil do verdadeiro cristão, do cristão genuíno, do cristão verdadeiro, porque na época que Jesus ensinou
esse sermão, a começar pelas bem-aventuranças, vale lembrar que ele estava iniciando o seu ministério, estava recrutando os seus discípulos. É claro que pregou algumas mensagens, fez alguns milagres, mas aqui ele se concentrou para ministrar um sermão que iria forjar o caráter de um verdadeiro cristão na vida de todo aquele que decidisse o seguir. Então, quando Jesus ensinou todo aquele que aceitasse esse sermão, que aceitasse o reino de Deus, que aceitasse o rei desse reino, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, precisaria andar em um padrão. E qual é o padrão? O padrão que ele ensina: as bem-aventuranças. Então, esse mesmo ensino que Jesus ensinou aos seus discípulos é válido até hoje, é válido para a minha vida, é válido para a sua vida, e elas devem ser também o padrão de todo cristão verdadeiro. Então Jesus começa esse sermão, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito. Eu não sei, você com certeza já se deparou com esse texto, mas eu não sei se você conseguiu entender o que é ser uma pessoa humilde de espírito. Na minha tradução, que é Almeida Revista Atualizada, é a que eu mais gosto de usar, está escrito humildes de espírito. Mas essa palavra humilde, em outras traduções, ela se traduz como pobre. Por exemplo, na NVI, na Almeida Corrigida Fiel, que é a que passa aqui no culto para vocês, na Nova Tradução Linguagem de hoje, não está escrito bem-aventurados humildes de espírito, mas bem-aventurados os pobres de espírito. E, na verdade, ela quer dizer a mesma coisa. Humilde, pobre, está falando do mesmo sentido. Antes de nós descobrirmos o que é ser uma pessoa humilde de espírito ou uma pessoa pobre de espírito, nós primeiro precisamos saber o que não é ser uma pessoa humilde ou uma pessoa pobre de espírito. Então, em primeiro lugar, o que não é ser uma pessoa humilde ou pobre de espírito? É uma pessoa pobre financeiramente. Então, o texto não está dizendo que uma pessoa humilde ou pobre de espírito, ela é uma pessoa pobre financeiramente. Não é isso. Ser pobre de espírito não é isso. Porque tem gente que mede a espiritualidade uns dos outros pela pobreza. Ou seja, o pobre, alguns veem uma pessoa pobre, como um sinônimo de ter uma vida piedosa. E alguns cristãos tinham essa imagem, na verdade acreditavam nisso. E essa, na verdade, é uma visão franciscana, vem lá do Papa, vem lá do catolicismo, que eles defendiam isso, que uma pessoa que crê em Jesus, ele teria que fazer como se fosse um voto de pobreza. Não poderia ser rico, prosperar, ter dinheiro, teria que ser pobre, porque isso para eles seria sinônimo de ter uma vida piedosa. E com o tempo os evangélicos adotaram isso. Eu não sei se vocês se lembram, não sei nem se passa hoje em dia, mas há muito tempo, quando eu ainda não conhecia Jesus, assistia novela, irmãos, eu era um noveleiro de primeira. Eu gostava de novela, eu comentava com os outros, eu gostava da novela, viu? E gostava da novela da Globo. A Globo nossa, não vou falar muito, porque está gravado, mas nós sabemos qual é o fundamento da Globo, mas para a novela a desgraçada é boa. E eu gostava da novela. E sempre que aparecia um evangélico na novela, não sei se alguém percebeu isso, mas sempre que aparecia alguém evangélico na novela, era alguém pobre. Era alguém que não tinha muitas roupas bonitas, era alguém que se vestia de uma maneira muito feia e era uma pessoa pobre. Então, a própria sociedade, ela tinha essa visão do cristão, que ele tinha que ser pobre. Só que nem a visão da sociedade, nem a visão franciscana é correta de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia, irmãos, ela não vai dizer nada disso. No Salmo 40, Davi, na condição de um rei, ele vai dizer: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Quem era Davi? O rei. Sendo assim, ele tinha riqueza, sim ou não? Era próspero, sim ou não? Mas olha o que ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Sendo assim, pobreza financeira, ser pobre financeiramente, não significa que uma pessoa ela é humilde
ou pobre de espírito. Segundo lugar, o que não é uma pessoa pobre ou humilde de espírito? É uma pessoa que tem uma vida espiritual pobre, eu explico. Jesus não está elogiando aqueles que se descuidam da sua vida espiritual, daqueles que negligenciam as disciplinas espirituais, ou tem falta dela. Jesus não está dizendo que ele acha legal alguém ser pobre, por exemplo, em santidade. O que é pobre? É ter falta. Então alguém ter falta em santidade, alguém ser pobre na verdade, alguém ser pobre na fé, alguém ser pobre em amor. Em momento nenhum Jesus elogia isso. Na verdade, ser pobre em santidade, na verdade, na fé, no amor ou na nossa vida espiritual é uma grande tragédia e não um motivo de orgulho ou de alegria. Então, uma pessoa pobre de espírito não significa que ela tem a sua vida espiritual pobre, ou seja, que ela não dá importância para a sua vida espiritual. Em terceiro lugar, o que não é uma pessoa humilde ou pobre de espírito? É uma pessoa que tem uma autoestima baixa. Então, ser humilde, ou o que não é ser humilde e pobre de espírito, não é ser uma pessoa de autoestima baixa. Jesus não está dizendo que as pessoas que pensam menos de si são mais felizes. Não é isso que ele está dizendo. A autoestima baixa, ela não é um bem, ela é um mal. O que leva uma pessoa a uma depressão profunda é uma autoestima baixa. O que leva uma pessoa a desistir da vida, dos seus sonhos, dos relacionamentos, é uma autoestima baixa. Isso não é um bem, isso é um mal. Na verdade, nós precisamos ter um equilíbrio quando vamos pensar ou ter uma visão de nós mesmos. Não podemos pensar nem menos do que somos e nem pensar além do que somos. O apóstolo Paulo, ele está correto em dizer que nós devemos ter uma visão correta de nós mesmos. Em Romanos 12, versículo 3, ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Então, quando você vai pensar em você ou sobre você, você precisa ter equilíbrio. Você não deve pensar nem menos do que é e nem se colocar numa posição acima do que é. E ser pobre de espírito não significa ser alguém que tenha ou que tem uma imagem aí de falsa humildade. O que seria, pastor, alguém que tem uma falsa humildade? É uma pessoa que vive falando: eu não tenho valor nenhum. Eu não sou capaz de fazer nada. Ai de mim, tadinho de mim, você não tem dó de mim não? Eu sou incapaz de tudo. O que é isso? É uma pessoa que tem uma falsa humildade. Porque ela fala ou ela se rebaixa para você ter dó dela. Não é uma humildade que vem do coração, é uma farsa. Tem uma intenção por detrás. Qual é a intenção? Eu vou me rebaixar para que as pessoas tenham dó de mim. Eu vou me rebaixar para que as pessoas venham se achegar a mim. Isso é uma falsa humildade e isso não é, de fato, ser alguém pobre de espírito. Então, nós primeiro precisamos ver ou entender o que não é uma pessoa humilde ou pobre de espírito. E aqui eu já dei 3 opções de o que não é ser uma pessoa humilde ou pobre de espírito. Então, sabendo o que não é ser uma pessoa humilde ou pobre de espírito, nós agora vamos ver ou entender o que é ser uma pessoa, da forma que Jesus diz, alguém humilde de espírito ou alguém pobre de espírito. Querido, ser pobre ou humilde de espírito, resumidamente falando, é reconhecer a nossa total dependência de Deus. É você entender que tudo é graça, tudo é favor de Deus. Eu vi um pastor falando, o pastor Paulo Júnior, ele é um pastor reformista, e ele diz assim: eu achava que eu precisava da graça de Deus para ser salvo, mas no decorrer da minha jornada cristã, eu descobri que eu preciso da graça de Deus até para amarrar um cadastro de um tênis. Ou seja, nós precisamos da graça de Deus para tudo.
para fazer qualquer coisa, irmãos, nós precisamos da graça de Deus, do favor de Deus, porque sem isso, como Jesus disse, nós não conseguimos ou não podemos fazer nada. Irmãos, no grego, para a gente entender aí por que Jesus usou essa palavra humilde, que algumas traduções diz pobre, no grego há duas palavras para designar pobreza na Bíblia. A primeira palavra, que vai falar sobre pobreza na Bíblia é uma palavra chamada penês. Diga penês. Uma palavra grega ou seja, a palavra original que Jesus usou em uma das passagens ou um dos textos da Bíblia para se referir à pobreza. E o que significa essa palavra penês? É aquela pessoa pobre que ela precisa trabalhar para ganhar a vida. É aquele pobre que não sobra nada para ele. Ou seja, ele recebe e no final do mês ele já não tem mais nada. É o homem, a pessoa que ela não tem uma vida luxuosa, mas ela também não passa necessidade. Ela tem o básico. Parece eu, essa pessoa aqui parece eu, na verdade. Ou alguns de nós aqui. Então, essa palavra penês, grega, que significa pobreza, em um dos textos da Bíblia significa isso. A pessoa que não tem sobra, mas também não tem falta, não tem luxo, mas também não tem necessidade, ou seja, ela trabalha para viver e vive para trabalhar, é mais ou menos isso, Mas há uma outra palavra para designar pobreza na Bíblia. E qual é a outra palavra? Potokos. Diga potokos. Cuidado para não falar pocotó, tá bom? É potokos, é uma palavra grega. E o que seria essa palavra grega relacionada à pobreza? É a pobreza absoluta. É a pobreza total. É a pobreza relacionada à miséria, ou seja, é ser pobre como um mendigo. Ele não tem absolutamente nada. É ser alguém extremamente necessitado, é alguém que não possui absolutamente nada. Então essa palavra, potokos, que está relacionada à pobreza, ela é muito mais profunda do que a primeira que vimos, penês. E é justamente essa palavra, potokos, que Jesus usa no versículo 3 para dizer: bem-aventurado os pobres de espírito. Então a pobreza que Jesus está falando é essa pobreza potokos, é alguém que não tem absolutamente nada, é alguém extremamente necessitado. É como se Jesus estivesse falando: é muito feliz o homem que reconhece a sua total necessidade, a sua total carência e coloca a sua confiança em Deus. Então, é esse tipo de pobreza que Jesus está falando. Não é nada material e nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. John Stott, ele vai dizer que ser pobre de espírito é reconhecer a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores sob a santa ira de Deus e nada merecemos além do juízo de Deus ou do inferno. Então, o que nós merecemos por direito é juízo. O que nós merecemos por direito é o inferno, irmãos. E por que Deus não nos dá isso? Porque Ele não nos dá, muitas vezes, o que nós merecemos. Ele nos dá o que não merecemos, ou seja, graça, favor. Nós não merecemos a graça de Deus, nós não merecemos o favor de Deus, nós não merecemos a bondade, nem o amor de Deus, mas Ele faz questão de dar tudo isso a mim e dar tudo isso a você. Então, na verdade, ser pobre de espírito, ou ser humilde de espírito, irmãos, é um reconhecimento da nossa total necessidade espiritual. Resumindo, é a nossa condição, dia após dia, de nos arrependermos pelos nossos atos, pelos nossos delitos, pelas nossas faltas. É o reconhecimento
de que eu sou pecador. O reconhecimento e o arrependimento andam juntos. Eles precisam andar juntos para que o perdão de Deus os alcance e para que eles reconheçam a sua condição de pecador e abrace o perdão do Senhor. O reconhecimento é um ato de humildade, irmãos. E o não reconhecimento é um ato de orgulho e de soberba. É por isso que o Senhor não vai dizer: bem-aventurados são os soberbos, bem-aventurados são os arrogantes, bem-aventurados são os orgulhosos. Ele vai dizer: bem-aventurado o humilde de espírito, ou seja, o pobre, o que reconhece a sua necessidade espiritual. Então, quando eu reconheço isso, eu sou humilde. Quando eu não reconheço isso, eu sou, mesmo sem essa intenção, eu sou um soberbo. E a soberba é um ato muito perigoso. Por quê? Porque Tiago vai dizer na sua carta, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resistir, querido, é algo muito ruim. Por quê? Se o texto estivesse dizendo, Tiago 4,6, que Deus não ouve os soberbos, isso seria um problema, mas não seria tão grave. Quando o texto diz Deus resiste o soberbo, ele está dizendo: o soberbo até ora, o soberbo até pede, o soberbo ele até tem algumas características de muitos cristãos, mas por ele ser soberbo, Deus resiste. E como eu já dei um exemplo para você entender o que seria resistir, é como se nós tentássemos abrir essa porta e Deus estivesse do outro lado segurando a porta para ninguém abrir. Isso é resistir. Então, o texto de Tiago diz que Deus resiste o soberbo. Deus resiste quem? O soberbo. Quem é o soberbo? O que não reconhece sua fraqueza, o que não reconhece sua condição, o que não reconhece as suas falhas, o que não reconhece as suas faltas. Mas Deus dá graça aos humildes. Quem é humilde? É o que reconhece que ele nada merece, que ele é um pecador e que se não fosse a graça de Deus, ele estaria nos quintos dos infernos. Então esse é humilde, que reconhece a sua condição. Sendo assim, irmãos, o ato de se humilhar é um contraste a um ato de orgulho e de soberba. Olha só, em Apocalipse, no capítulo 3, Jesus vai pedir para João escrever uma carta para a igreja de Laodiceia, e Jesus diz: escreva o que eu vou dizer. Então Jesus vai dizer no versículo 17 de Apocalipse 3, está falando para uma igreja: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Aí no versículo 19 Jesus vai dizer: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Seja, portanto, zeloso e arrependa-te. Então Jesus não está dando um decreto final para a igreja de Laodiceia. Jesus está dizendo: o que você está vendo, eu estou vendo de outro jeito. Você pensa que é de um jeito, mas na verdade é de outro. Estou falando como você é, mas te dou um conselho: reconheça a sua condição e se arrependa, porque o arrependimento vem após um reconhecimento, irmãos. Eu não posso me arrepender se eu não reconheço que eu sou um pecador. Eu não posso me arrepender se eu não reconheço que eu errei. Como é que eu vou pedir perdão para a irmã Lúcia se eu não reconheci que eu errei com ela? Isso não existe. Então o reconhecimento e o arrependimento andam de mãos dadas. Agora, o que Jesus está falando para essa igreja é: você acha que você está bem na foto, né, Laodiceia? Mas eu te digo, você não está não. Você acha que você é rico, você acha que você está abastado, você acha que você tem muitas coisas, eu te digo, você não tem nada. O que Jesus está dizendo é: você precisa reconhecer a sua nudez. Você acha que você está vestido, você está nu. Você precisa reconhecer a sua nudez para que eu possa te vestir. O que Jesus está dizendo para essa igreja é: eu preciso que você reconheça a sua cegueira para que eu possa abrir os teus olhos. Se você não reconhecer, como é que eu vou abrir os teus olhos? Eu preciso que você reconheça a sua pobreza. Para quê? Para que de mim, dizendo Jesus, possa comprar ouro refinado. Então, irmãos, o genuíno arrependimento
e reconhecimento, na verdade, da nossa condição é o que permite Deus tocar em cada um de nós, nos dar o que não temos e acrescentar também aquilo que não temos. Então, de que maneira que Ele nos dá? Quando eu reconheço que eu não tenho. Se você, porventura, não reconhece que é um pecador, porventura não reconhece que erra, porventura não reconhece que precisa do perdão de Deus, Ele não vai te dar o perdão. Para que Ele vai te dar o perdão se você não reconhece isso? Para que Ele vai derramar algo na sua vida se você não reconhece que está precisando disso? A igreja de Laodiceia achava que estava vestida, estava nua. Achava que era rica. Jesus diz, você é pobre. Você não é rico. Você pode ser aos teus olhos, mas não aos meus olhos. Por vezes nós podemos até ser, irmãos, espirituais à vista dos outros, na frente dos outros. Mas Deus é quem sabe como realmente está o nosso coração e o nosso espírito. Pior é não reconhecer que de fato estamos assim. Pior é não reconhecer que de fato estamos longe do Senhor. Porque se não reconhecermos que estamos longe dEle, de que maneira Ele pode se aproximar? Ele até vai tentar se aproximar, mas se não há reconhecimento, não há também arrependimento, não há também mudança. Então Jesus está falando para aquela igreja, estou falando tudo isso de você, não é só para expor o teu pecado para te prejudicar, estou expondo as tuas falhas, estou expondo a tua deficiência com o propósito. Qual é o propósito? Que se arrepende e volte-se ao primeiro amor. É o que Jesus estava falando para essa igreja. Então, irmãos, o genuíno arrependimento e reconhecimento de nossa verdadeira condição é que faz Deus tocar em nós, é que faz Deus derramar em nós aquilo que ainda não temos. Isaías capítulo 6, o profeta Isaías vai dizer que na morte do rei Uzias, ele teve uma visão. E qual foi a visão que ele teve? Uma visão do alto e sublime trono de Deus. Uma visão onde as abas de suas vestes enchiam o templo. Uma visão onde tinha serafins, onde tinha fumaça. Uma visão onde ele via anjos dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Uma visão onde algo incrível estava acontecendo. Isaías estava tendo uma visão da glória de Deus. Qual foi a reação de Isaías? Versículo 5 ele vai dizer, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então Isaías está dizendo, a visão que eu tive de Deus revelou quem de fato eu sou. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito importante. Por quê? Porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais os seus pecados você vai reconhecer. Tem gente que acha que estar perto de Deus vai fazer você reconhecer o pecado do seu irmão, vai reconhecer a soberba do seu irmão, vai reconhecer a fraqueza do seu irmão. Não é o que o texto diz. Quanto mais perto de Deus eu estiver, eu não vejo os outros, eu vejo a mim. Mais perto de Deus eu estiver, eu não vou ficar olhando a vida dos outros, eu vou olhar a minha. Quanto mais perto de Deus eu estiver, mais eu vou reconhecer os meus pecados, mais eu vou reconhecer as minhas faltas, mais eu vou reconhecer que eu dependo totalmente e exclusivamente dele, irmãos. Sendo assim, é impossível alguém estar perto de Deus e manter uma postura orgulhosa. É impossível alguém estar perto de Deus e manter uma postura arrogante. Sendo assim, é impossível alguém estar perto de Deus e não reconhecer que erra, não reconhecer que peca, não reconhecer que vacilou, que pisou na bola e que precisa se reconciliar ou restaurar a comunhão. Irmãos, em Lucas capítulo 5 vai trazer a pesca maravilhosa, o grande, maior milagre que aconteceu diante de Pedro e os demais discípulos. Nós sabemos do texto, conhecemos a história. Jesus então fala para Pedro, olha, lança ali novamente as redes sobre o lado direito, o mesmo lado que ele estava a noite toda, que ele tentou pescar, mas não pescou nenhum peixe. Pedro cansado, já exausto, ele não queria fazer aquilo, mas ele diz para Jesus, Senhor, sobre tua palavra,
lançarei as redes. Ele lançou as redes e a Bíblia diz que veio tanto peixe nas redes de Pedro que ele precisou pedir ajuda para os outros discípulos para o barco não virar e ele conseguir pegar a quantidade de peixe. Sabe o que Pedro fez depois desse milagre, dessa grande pesca maravilhosa, irmãos? Lucas 5 vai registrar. A Bíblia diz, Pedro estava diante de Jesus. A Bíblia diz que Pedro chegou perto de Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus e disse para Jesus: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mais uma vez eu estou te mostrando que quanto mais perto de Deus estivermos, mais a nossa condição de pecador nós vamos enxergar, irmãos. Por que que isso acontece? Porque quando estamos diante da luz, enxergamos mais. Você, quando está diante de uma luz, né, por exemplo, vou dar meu exemplo, né, às vezes eu tenho alguns cravos, então eu gosto de estourar uns cravos, eu ligo a luz lá do meu banheiro, tem duas luzes, né, uma que fica mais no centro e outra perto do espelho, então eu ligo a do espelho e fico lá procurando os cravos para estourar. No escuro eu não consigo fazer isso, na pouca luz eu não consigo fazer isso. O que eu estou querendo dizer? Que quanto mais perto da luz você estiver, você vai enxergar as suas falhas. Qual que é o nosso defeito? Nós achamos que estar diante da luz é para enxergar o defeito e a falha do outro. Não, irmãos. Se eu estou perto da luz, irmãos, Deus não é fuxiqueiro. Ele não é fofoqueiro, não. Ele não vai falar, vamos ali para o quarto secreto que eu tenho um babado para te contar, meu filho do céu. Talvez ele pode até usar esses termos. Mas quando você chegar no quarto secreto, o babado que ele vai contar é o seu, não é o do outro. A falha que ele vai contar é a sua e não é a do outro. Porque quanto mais perto da luz, eu não vejo o outro, eu vejo a mim. Quanto mais perto de Cristo, eu enxergo o quanto eu sou miseravelmente pecador. E se não fosse a graça, o favor do Senhor, eu seria consumido pela sua ira. É isso que nós precisamos entender, porque é isso que significa ser uma pessoa pobre e humilde de espírito. Por que você acha que os fariseus não entraram e não entrarão no reino de Deus? Por um simples motivo, porque eles não reconheciam as suas deficiências, porque eles não reconheciam as suas falhas, porque eles não reconheciam os seus pecados. Em Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesus vai dizer, se referindo a eles também, e ele vai dizer: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Quem achava que não precisava de cura? Os fariseus. Quem se achava mais justo do que os outros? Os fariseus. Sabe o que Jesus está dizendo? Não, eu não vim para esse tipo de gente, não. Eu vim para aquele que reconhece a sua condição. Eu vim para aquele que infelizmente está enfermo com a semente do pecado. Eu vim para esses. É por isso que os fariseus não entraram e não entrarão no reino dos céus, porque não reconheciam que eram pecadores. Eu quero te mostrar, através de um texto bíblico, o que é de fato uma pessoa pobre e humilde de espírito. Lucas capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 14. E aqui está na prática, irmãos, o que é uma pessoa pobre e humilde de espírito. Esse texto é o que mais ou melhor retrata essa primeira bem-aventurança ensinada por Jesus. Vamos ler do 9 até o 14 para a gente ter um entendimento mais amplo do que está acontecendo aqui. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros.
2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Vamos dar uma pausa aqui, irmãos. Quem é o humilde da história? O fariseu ou esse publicano? Quem é o pobre de espírito da história? O fariseu ou o publicano? O publicano, irmãos. Por que não é o fariseu? Porque ele não está orando reconhecendo a sua condição, ele está orando vendo a vida dos outros. E o pior, se colocando acima dos outros. Ele está dizendo: Senhor, a oração dele é assim, ó: Senhor, se fosse nos dias de hoje, em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço, viu? Porque eu não sou igual ao irmão ali, não está pecando, viu, Deus? Ô homem pecador miserável, graças ao Senhor que eu sou melhor que ele, viu? Não peco não. Senhor, eu dou dízimo, sabe? Eu sou dizimista fiel, Senhor. Como se Deus não soubesse, né, irmãos? Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. E o irmão ali, ó, jejua 1 vez por ano. Ah, Deus, obrigado por não ser igual a ele. Essa é a oração do fariseu, irmãos. Uma oração egocêntrica. Uma oração que se coloca acima de outras pessoas. Uma oração soberba e orgulhosa. Uma oração que não reconhece a sua condição, uma oração que faz justiça própria, ou seja, esse fariseu está querendo dizer o quê? Ele é muito bom, por isso que ele faz o que faz. Ele é extremamente bom, por isso que ele jejua 2 vezes, por isso que ele não peca na visão dele. Ele está ali mostrando, né, ou tentando mostrar a sua justiça própria. Sabe o que Isaías vai dizer, irmãos? O que é a nossa justiça própria? São como panos de imundície. O que é esse pano de imundície que Isaías disse? Era a faixa que era colocado na ferida do leproso. Isso era pano de imundície. Um dos significados. Qual é o outro? Era o absorvente que a mulher usava nos dias de menstruação. Deus está falando: as suas obras é para mim igual um absorvente usado. As suas obras é para mim igual uma faixa cheia de micóbrios, de sujeira e de ferida. As suas obras para mim é isso. Peraí, por que Deus está falando isso? Porque nem eu, nem você temos nenhum direito de nos gloriar pelo que fizemos ou pelo que vamos fazer. É por isso que ele vai dizer em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8: a tua salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu e bater no peito: eu estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque eu mereço. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça, mediante a fé. Ou seja, você não precisou fazer nada para ser salvo, só reconhecer o que Jesus fez por você. Queridos, eu quero dizer é que nós não devemos de forma nenhuma querer mostrar para Deus aquilo que fazemos, porque o que fazemos, se não fosse Ele, nada aconteceria. Você só faz o que faz por causa de Deus. Você só é o que é por causa de Deus. Querido, se Deus chegar para mim e simplesmente cortar o ar da minha respiração, acabou, não tem mais Bruno. Eu não prego porque eu sou bom, eu não ministro porque eu sou melhor do que ninguém. Tudo que eu faço é por Ele, é por meio dEle e é para Ele, são todas as coisas, irmãos. Nós não temos que nos gloriar de nada. Ah, mas Deus me deu um dom, mas Ele pode tirar. Então o dom que Ele me deu, eu uso por Ele, porque foi Ele que me deu. Não faço por mim. Não sou melhor, não faço pelas obras. Essa é a oração que Deus resiste, porque não tem humildade, não tem a pobreza de espírito que Jesus ensina no versículo 3 de Mateus 5. Mas o publicano, estando de pé, ouvindo a oração, porque o fariseu orava de voz alta, ele nem levantava os olhos,
Eu imagino ele ajoelhado, de cabeça baixa, e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um inútil pecador. Jesus diz: bem-aventurados, humildes ou pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha o que ele vai dizer no versículo 14 aqui de Lucas 18: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aqui vale uma correção, irmãos, para nós, porque às vezes nós dizemos que os humilhados serão exaltados, mas não é quando alguém me humilha, é quando eu me humilho. A promessa é essa. É claro que se alguém me humilhar, Deus não é injusto, Ele vai fazer justiça. Mas se eu quero a exaltação de Deus, eu preciso entender que é eu que tenho que me humilhar. Não é os humilhados, é aquele que se humilha. Esse sim será exaltado. Então, nós vemos a soberba de um em não reconhecer as suas faltas, as suas falhas, muito menos a sua dependência de Deus. Tudo o que ele disse, o fariseu, nessa oração, é como se ele estivesse dizendo: é obra minha. E do outro lado nós vemos alguém que se humilha, alguém arrependido, alguém que reconhece que é um pecador e que depende totalmente de Deus. Esse desceu justificado, porque Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, novamente ele confirma o que Jesus ensinou nessa parábola: humilhai-vos, novamente, não é alguém que me humilha, é eu que tenho que me humilhar. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, o que é alguém que é pobre ou humilde de espírito? A resposta é: alguém que reconhece as suas falhas, as suas faltas, e que reconhece que é um pecador, que não é imune ao pecado e nem imune ao erro. Todos nós erramos, irmãos. Se você não errou na atitude, você deve ter errado no mínimo no pensamento, mas errou. E é por isso que a graça de Deus precisa nos alcançar sempre. E é por isso que precisamos a cada dia depender mais e mais da graça de Deus. Eu quero concluir essa mensagem, quero pedir que você fique de pé. Irmão, ser pobre de espírito, ou humilde de espírito, é a base para as outras virtudes que Jesus vai ensinar nesse Sermão do Monte. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau de uma escada. É como se essa primeira virtude fosse a raiz e as outras virtudes os ramos. Imagina se Jesus começasse o sermão dizendo que nós precisaríamos ser puros de coração. Não haveria chance para nós. Mas ele começa o sermão dizendo: reconheça a sua condição, reconheça as suas faltas, reconheça que você não é o pior dos piores, mas reconheça que você também não é tudo isso que você pensa. Reconheça que se não fosse Deus, nada seria de você. Então, essa é a base, esse é a raiz, o ramo mais importante que vai desencadear todas as outras virtudes que Jesus ensina, e é por isso que ele começa por esse. Bem-aventurados humildes de espírito. Irmãos, precisamos, primeiro de tudo, ser vazios de nós mesmos, para depois sermos cheios. Não podemos ser cheios de Deus
se estamos cheios de nós mesmos. Deus habita num coração que está vazio de si, num coração que não tem outros moradores. Então, se nós não formos esvaziados de nós mesmos, não tem como Deus nos encher. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos, irmãos, ser humildes de espíritos, pobres de espírito. Reconhecer que precisamos tanto da graça de Deus, como do ar, que precisamos todos os dias para acordar, da saúde para trabalhar. Que essa noite nós possamos, como disse a parábola do filho pródigo, cair em si, cair em nós e reconhecer que erramos, reconhecer que pecamos. E esse reconhecimento não é para o seu mal, é para o seu bem. Há uma promessa. E qual é a promessa? Porque deles são o reino dos céus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entrarmos nesse lugar. Essa é a primeira atitude, é o primeiro fundamento de um caráter cristão. Não pode existir cristão orgulhoso, que não reconhece suas falhas, que não pede perdão pelas suas faltas. Não pode existir um cristão soberbo. E soberbo, irmãos, não é só alguém que faz propaganda positiva de si ou das suas coisas. Soberbo também é aquele que não reconhece que precisa de mudar, de ter uma restauração na sua vida, que não reconhece o favor de Deus. Então, que Deus possa nos encher e que primeiro possamos nos esvaziar de nós mesmos, que possamos ser pobres, humildes de espírito, porque a promessa do Senhor é que desses é o reino dos céus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor, ó Pai, ministrou em nosso coração, e pedimos que o Senhor continue ministrando, meu Pai, após sairmos desse culto. Que após, ó Deus, sairmos, meu Pai, deste lugar, que não venhamos entrar em um lugar de êxtase, um lugar de esquecimento, porque isso aqui, Pai amado, é a base que precisamos para o nosso caráter ser forjado. Não um caráter duplo, não um caráter dúbio, mas um caráter firmado em Ti, ó Deus. Um caráter que reconhece que nós precisamos do Senhor. Um caráter que reconhece que não devemos nos gloriar de nada, muito menos do que fazemos, porque se somos o que somos ou fazemos o que fazemos é por causa do Senhor. Ó Pai, nos ajude a não entrarmos em um lugar de resistência ou no lugar onde o Senhor nos resista. Nos ajude, Pai amado, a sermos humildes, não humildes da boca para fora, não vestir uma máscara de humildade ou usar de falsa humildade, mas termos o nosso espírito humilde, lá no fundo reconhecermos que nós somos dependentes totalmente do Senhor, Pai. Dependemos do Senhor para respirar, dependemos do Senhor para coçar o braço, dependemos do Senhor, ó Pai, para colocar o garfo de comida na nossa boca. Dependemos do Senhor, ó Deus, para tudo, absolutamente tudo. A Tua graça não é só para nos salvar, mas é para nos manter vivos e nos manter de pé. Nos ajude, Pai, a reconhecer tudo isso, ó Deus, se porventura ainda não havíamos reconhecido. Assim, Pai, nós oramos. Desde já te agradecemos, ó Deus, pela sua bondade, pela salvação que o Senhor nos concedeu através de Jesus, o nosso Senhor. Nos ajude a corresponder, Pai, com tamanho investimento, com tamanho sacrifício. Nos ajude a corresponder, Pai amado, com o maior ato de amor já visto e vivido de todo o universo.
Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus.